dia a vocês, é um prazer estar aqui. Secretário, então vamos tratar aqui, eu quero começar a nossa conversa falando sobre um número que está na coisa mais recente, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Estamos lá tratando de um orçamento que está apontando para uma melhora do cenário fiscal para Minas Gerais, considerando o cenário de Propag, renúncias fiscais na casa de 25 bilhões de reais, e eu quero me deter neste ponto para lhe perguntar, na essência, o que esse número representa para o Estado. Ele é bom, ele é ruim, ele precisa de evoluir, não precisa de evoluir, ele é importante para desenvolvimento específico de determinados setores da economia. Como devemos olhar para este número e como o governo também está o vendo? Tá. Vou começar pelo início, né? O que é o incentivo fiscal? O incentivo fiscal, ele se originou na guerra fiscal, que faz aí cerca de 30 anos, que foi um início de uma competição entre os estados para atrair empresas. Isso não se arrefeceu através dos anos, e todos percebem no dia a dia, nos jornais, né, que as empresas elas disputam, né, com os estados aonde elas vão se instalar. E os estados, para atrair empresas, atrair investimento, renda, eles têm que oferecer um incentivo fiscal. Minas se especializou nisso, criou nas últimas décadas instrumentos poderosos para atrair empresas e que gerou o quê? Através dos anos, Minas, nos últimos 20 anos, tem uma estatística muito interessante, nos últimos 20 anos, Minas foi o estado que mais cresceu a sua receita tributária no Brasil. Né? Isso é interessante. E isso eu atribuo especificamente à gestão tributária, que é o nome que nós damos para a gestão desses incentivos, que no final são incentivos comerciais. Tá, a empresa vai se instalar aqui, olha, você se instala aqui, gera emprego, renda e gera também efeitos secundários, né? Uma empresa se instala, o borracheiro ganha, a moça da marmita ganha, todo mundo começa a dinamizar a economia. E com essa instalação, com essas ferramentas de incentivo fiscal, Minas conseguiu atrair muitas empresas. Não é à toa que, né, nas estatísticas nacionais, nós estamos com um índice de desemprego muito baixo e atraindo muitos investimentos nos últimos anos. Especificamente sobre o número agora, secretário. Claro que eu vou precisar de uma medida comparativa do senhor para dizer Claro. exatamente se ela é relevante ou não. Isso é muito em comparação ao nosso orçamento. Isso é uma média nacional, exatamente porque existiu uma competitividade muito relacionada ao ICMS. Por exemplo, a gente tinha uma corrida desenfreada, né, no início meados dos anos 90 para frente. Nós estamos bem posicionados em relação a outros estados, exatamente para essa atração, usando essa ferramenta? Primeiro, estamos muito bem posicionados. Uma variável que indica isso, como eu comentei, é o crescimento da receita tributária, né? Por exemplo, tem uma estatística que eu sempre faço. Nós temos, claro, temos um grupo de empresas que possui um grupo de empresas que o Estado não é nem empresas, segmentos. Tem segmentos que a gente criou incentivos nas últimas décadas e outros que não. Nos últimos 20 anos, as empresas que estão dentro do segmento incentivado, elas cresceram 4 vezes mais a receita tributária do que dos segmentos que não estão incentivados. Né? Isso a gente fez por quê? Alguns segmentos precisam da atração, precisam do incentivo. Então, isso é um indicador do sucesso dessa política pública, que, ao final e ao cabo, é uma política pública. E, por exemplo, você perguntou sobre o valor, né, os 25 bi. O que significa isso? Primeiro, ele tem crescido proporcionalmente ao PIB, proporcionalmente ao crescimento da receita tributária. É claro, as empresas têm uma receita maior, elas crescem com a economia, com o PIB, proporcionalmente o incentivo vai crescer. Então, o Minas não tem concedido novos programas, novos incentivos nos últimos anos. O crescimento ocorre paralelo ao crescimento da receita tributária. E quanto ao número absoluto, 25 bilhões, o que ele significa? Primeiro, ele é um número que tem uma metodologia de aferição baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Mas, por exemplo, eu vou dar um incentivo de um segmento que está dentro dele, mas que, bom, será que realmente a gente está
entre aspas, perdendo essa arrecadação. Por exemplo, uma empresa que é de atacado, que ela poderia se instalar, é um comércio, né? Ela poderia se instalar em qualquer lugar do país, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, mas resolveu pegar o incentivo tributário aqui do Estado e se instalar. Eu teria essa arrecadação se eu não tivesse dado incentivo para ela? Não. No entanto, quando eu recebo essa empresa, quando ela vem para cá, eu dou incentivo de atacado, né, por exemplo, e-commerce, né, eu tenho que aferir estatisticamente que ela está aqui. Por exemplo, tipicamente eu tenho que colocar nessa conta de 25 bi 300 milhões por ano dessa empresa. Sim. Se eu não tivesse o incentivo, ela viria para cá? Não. Ela viria para o estado do Rio. Então, eu não estou ganhando, eu não estou perdendo 300 bilhões. Eu estou ganhando 80 milhões, que é quanto ela está arrecadando com incentivo aqui. Né? Isso é muito comum. São estruturas de incentivo comercial que o Estado organiza para atrair empresas, e Minas, cada estado faz de um jeito, e Minas faz de um jeito muito específico. A gente te dá um incentivo, mas para as operações interestaduais. São as operações que, né, a operação própria dentro do Estado, a gente normalmente não incentiva. A gente incentiva, não, você vem para cá, mas eu te dou incentivo para vender em São Paulo, para vender no Rio de Janeiro, para vender no Espírito Santo. Então, essa é a gestão que tem dado certo através dos anos. Queria voltar um pouquinho na resposta do senhor. O senhor estava falando sobre os segmentos que entram, né, nesse regime de tributação especial. Queria que o senhor citasse quais são os setores que têm esse investimento maior aqui no Estado e outros setores que estão na mira do Estado para poder começar a trazer para dentro de Minas Gerais. Minas possui, como eu comentei, né, Minas, através dos anos, desenvolveu várias ferramentas de gestão tributária. Eu vou citar duas que têm grande sucesso. Primeiro, o e-commerce. Minas, né, todos nós sabemos, tipicamente tem 10% do que acontece no país. É 10% do PIB, 10% do movimento econômico. No entanto, no e-commerce, Minas detém 37% de todo o e-commerce do país. Por quê? Por que isso acontece? Acontece pela gestão tributária. Nós fomos hábeis, através dos anos, né, em promover esse incentivo, de maneira que as empresas de e-commerce vieram aqui buscando logística, mas buscando uma coisa que só Minas oferece, que é segurança tributária, segurança jurídica tributária, que outros estados, eventualmente, não têm essa firmeza de ter incentivos que funcionam há vários anos, que não dão problema depois, né, em termos de cobranças tributárias. Então, isso tem atraído muito, e temos hoje 37%, 36% do e-commerce do país. Ou seja, é desproporcional ao tamanho de Minas. Né? Outro exemplo muito gritante, né, que aconteceu nos últimos 10 anos, que é um incentivo ao Parque Cervejeiro Mineiro. Há 10 anos atrás, Minas, entre aspas, importa o que ela consumia de cerveja via de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro. Começou a se desenvolver um incentivo para esse setor. Veio a primeira fábrica de latas há cerca de 8 anos atrás. Ambev investido forte, veio a Heineken, veio a Cidade Imperial, e hoje nós temos várias fábricas de cerveja, temos 5 fábricas de latas, uma fábrica de vidro, né, de garrafa em vidro, e hoje nós, entre aspas, né, exportamos, né, para outros estados essa cerveja. Né? É impressionante o que aconteceu. Nós tivemos um desenvolvimento assim, desproporcional desse segmento no estado de Minas Gerais. É algo que todos veem, né? Infelizmente, isso que todos veem. Sete Lagoas, etc. Sim. Agora, secretário, tem um ponto que eu quero trazer para essa conversa, que ele resvala na discussão política quando se trata deste número. Porque há sempre uma discussão sobre, a empresa você concede um incentivo, ou ela passa a fazer parte desse regime especial de tributação, ou tem um incentivo fiscal, para ela se instalar. Mas em um determinado momento ela começa a evoluir na sua lucratividade, ela começa a desempenhar melhor. No fim, todo mundo olha assim, mas ela lucrou muito neste tempo e ainda continua recebendo um incentivo ou mantém-se dentro de um regime. Existe um momento, a conexão é essa, de que essa empresa lucrou muito, já não precisa mais do regime, e o Estado pode
calibrar isso e diminuir o quanto ela recebe disso, ou não? Ela entrou no regime, vai acabar no regime e precisa cumprir determinados precedentes para se manter. É importante a gente não falar de empresas, né? A gente falar de segmentos. Sim. Né? Falando em segmentos, nós fazemos corriqueiramente avaliações. Nós, por exemplo, o que não é fácil, tá? Nós somos o único estado que hoje conseguiu chegar junto com o IPEAD do FMG, conseguimos chegar a uma metodologia de avaliação de segmentos, né? Utilizando dados microeconômicos, né? Equilíbrio geral computável, matriz insumo-produto, de maneira que a gente pudesse dividir a economia mineira em 14 segmentos e fazer essa avaliação de conveniência e oportunidade de manutenção dessas políticas públicas de incentivo. Né? O que a gente observou nesse estudo que ficou pronto agora, este ano, felizmente, e que chegou à conclusão de que essa política pública ela gerou emprego e renda para o Estado de Minas Gerais acima da média nacional. Não teve nenhum segmento, né, que não tenha gerado emprego, não tem nenhum segmento que não tenha aumentado o PIB, contribuído desproporcionalmente ao PIB do Estado de Minas Gerais. Então, fazemos a avaliação regular. Agora, a guerra fiscal, que é a origem de tudo isso, só vai terminar agora com a reforma tributária e só aí é que os estados efetivamente vão deixar de competir com o outro. E a gente vai ter, então, regimes tributários no IBS, né, uniformes nacionais, e essa disputa entre os estados vai acabar no âmbito tributário e a gente vai disputar por logística, segurança pública, força de trabalho, outros critérios. Secretário, queria trazer agora também uma outra questão que ela está colocada no bojo dessa discussão. Nas últimas 3 semanas, 1 mês mais ou menos, o vice-governador em exercício, professor Matheus Simões, havia dito que, o governo estava estudando como declassificar algumas desses incentivos e dos setores que não têm informações públicas para que todos saibam exatamente quanto esse setor recebeu, qual foi a desoneração, e de maneira geral, para além do que consta no orçamento do Estado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O quanto isso é importante? Essa transparência, ela precisa vir na avaliação do senhor como uma diretriz de governo, e eu queria também saber se ela tem impacto do ponto de vista das empresas, em quem chega ao governo e solicita isso, solicita para que não apareça, para que apareça, isso faz diferença? Olha, esse é um assunto super importante e sensível. Bem, o que acontece? Tipicamente, os estados eles não oferecem detalhes de quem detém regime especial. Por que isso? Pela guerra fiscal. Né? A verdade é que os estados ficam disputando empresas. Por exemplo, se uma empresa grande de cerveja ela tem um incentivo muito grande aqui no estado de Minas Gerais, o estado ao lado pode, que ela talvez tenha uma posição lá, ele pode forçar, não, você está com muita posição aqui no estado vizinho de Minas Gerais, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu quero que você traga mais operações. Então, essa estratégia, essa informação, se ela existir de maneira muito pública, ela não é de interesse das empresas, não é de interesse dos estados. Por exemplo, a forma com que o regime ele é concedido, o incentivo comercial ele é concedido, é importante. Os estados podem copiar um dos outros. Então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro ele pode copiar os regimes de Minas. Se eu deixar isso muito transparente, eles vão individualmente copiar, individualmente cobrar das empresas. Claro que no âmbito da guerra comercial, na guerra fiscal, eles vão para lá. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante, empresas exportadoras. Uzi Minas, Fiat, o que você imaginar que exporta, nós exportamos. Essas empresas elas podem ter incentivos aqui dentro do Estado. Quando exporta, isso pode bater lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos abrir uma investigação comercial de incentivos. Porque, assim, no âmbito do comércio internacional, não se espera que a gente que exporte incentivos, benefícios de um país para o outro, né? Porque aí cria
uma guerra comercial desproporcional, porque eu estou dando incentivo que outro país, outro estado americano não está dando. Então, são informações que elas são sensíveis e que elas não é de interesse público que elas estejam aí abertas. Esse aspecto da gestão tributária, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nós prestamos contas, somos auditados regularmente, e a verdade é que essa transparência excessiva, ela não é de interesse do Estado. Aí eu acredito especificamente no que eu estou falando, se nós tivéssemos uma transparência detalhada, nós não teríamos sucesso que nós estamos tendo nessa política pública de atração de empresas e de emprego para o Estado. Isso tende a se modificar também com a reforma tributária e com a hipótese de que todos adotem regras parecidas e que nada seja negociado, digamos, fora da linha geral do Equador em que todo mundo estará? Não, isso é um fato, porque na realidade os incentivos estaduais e municipais no âmbito da reforma, eles deixam de existir. Só vai existir os incentivos nacionais do próprio IBS. O ICMS ele vai deixar de existir, o ISS vai deixar de existir, então essa disputa não vai fazer, não haverá sentido, não vai ter conteúdo para que haja essa disputa entre os entes, entre os estados. Agora eu queria uma coisa mais prospectiva, secretário. Qual é o desenho que o governo de Minas vê para o futuro de setores que poderão necessitar de serem atraídos utilizando esse tipo de ferramenta? O senhor disse que há algum tempo o governo não está concedendo novos regimes especiais, mas tem sempre aqueles setores que vão surgindo das novas economias ou das mudanças nos perfis dos setores que já existem que podem demandar do governo uma ação diferente. Tem algo no radar do governo de Minas que seja nesse sentido? Nos últimos anos, Minas desenvolveu, junto com a Assembleia, legislações, uma caixa de ferramenta muito boa, que tem sido utilizada para atrair empresas. A gente não vê necessidade de novas legislações, novas ferramentas para atração. Com a legislação existente, nós temos conseguido atrair empresas, segmentos novos, mas o fato é que, assim, Minas já tem uma economia muito diversificada. Nós já temos aí todos os segmentos dentro do estado de Minas. Minas não é um estado pequeno. Nós não temos só agricultura e talvez alguma industrialização. Não, Minas tem tudo. Agricultura, industrialização, cadeia metal-mecânica, química. Não temos, por exemplo, o que Bahia tem, que é a indústria de plástico, a Braskem, por exemplo. Mas tirando empresas e segmentos super especializados e verticalizados, Minas tem petroquímica, e nós temos conseguido atrair aí dentro desses segmentos empresas. Cervejaria, um grande exemplo. Temos conseguido manter aqui a produção de aço, metal-mecânica, todo o setor metal-mecânico, o automobilístico. O automobilístico é um sucesso, porque não só vocês que conhecem aqui a Fiat há décadas, a Fiat se modificou, cresceu. Há pouco tempo, ano passado, se criou a fábrica de motores. Mais de 30, chegando a 40 atualmente, 40 mil motores são produzidos por ano aqui. É impressionante. E toda a rede, toda a cadeia metal-mecânica. Porque a Fiat produz o carro aqui. Mas e todo mundo que fornece para a Fiat? Temos conseguido atrair essa cadeia para o Estado. Deixa eu perguntar agora como uma última pergunta nessa mesma toada de olhar para o futuro. O governo Zema está fazendo um investimento muito claro na ideia do Vale do Lítio, como uma região, especialmente do Vale do Jequitinhonha, a ser desenvolvida. O governador já esteve por diversas vezes em missões internacionais, nos Estados Unidos e em outros países, em busca de tornar mais atrativo, ou pelo menos colocar à frente de quem pretende investir, esta região. Ela tem regimes especiais? O governo planeja coisas específicas para ela, secretário? Bom, o governador Zema ele é muito conectado em meio ambiente e atrai empresas. E o Vale do Lítio é uma região pobre do estado de Minas Gerais e de difícil você colocar alguns segmentos ali e dinamizar aquela economia. O lítio foi uma grata surpresa, é uma commodity
internacional, tecnológica, que está sendo utilizado em várias novas tecnologias no mundo. E, de novo, nós temos boas ferramentas para incentivar aquela região. Inclusive, na região do Vale do Jequitinhonha, né, nós temos incentivos que eles dobram a sua potência, porque a carga tributária pode ser dividida por 2 em relação... O mesmo incentivo que eu dou aqui para uma empresa em Extrema, se ela se instalar no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, ou na área da Sudene, né, sendo mais amplo, a área da Sudene, você tem um incentivo que leva a carga à metade. Também, de novo, uma legislação do Estado de Minas Gerais. Eu preciso fazer uma última pergunta, secretário. Qual é o impacto que o senhor está vendo, olhando para as contas, do que temos nesse momento de negociação internacional em função da tarifa imposta pelo governo Trump? Qual o tamanho dessa preocupação que o Estado tem? Ainda está em discussão, evidentemente, mas imagino que as contas também comecem a ser feitas pensando no pior e no melhor cenário. Que avaliação o senhor faz desse momento? Olha, todos estão acompanhando nos jornais, né, o que está acontecendo em termos de tarifa do Trump, né? Nós temos aí segmentos que exportam, como, né, agricultura, agro, né? Temos cerveja, temos aves, temos, né, bovinos, proteínas animais em geral, e o impacto ele acontecerá. Mas qual a dimensão dele? Não sabemos, né? Uma coisa que os Estados Unidos têm feito anunciar e depois retroceder. Vamos torcer para que isso retroceda, para que a gente consiga chegar a situação em que nós já estávamos, né? Situação de alta capacidade de exportação, né? Minas tem esse foco de exportador. Como tem pouco tempo, né? Nós ultrapassamos o minério, né? Em termos de valor exportado, o setor do agro, e o impacto, se permanecer essas tarifas, ele acontecerá, né? E não será só em Minas, será nacional, é algo que o país tem que se importar, que tem tremenda capacidade de deprimir a nossa economia, né? Vamos torcer para que seja, né, ultrapassada essa fase. Secretário de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes. Secretário, muito obrigado por isso aqui nessa conversa hoje, por nos ajudar a esclarecer pontos importantes para a economia mineira, também nos dar um pouco da pitada do que o governo está pensando a respeito de política internacional. E assim, é o nosso espaço de economia. A 98 News está sempre muito abraçada com o setor produtivo para entender tudo o que precisa ser feito e do ponto de vista do Estado também. Então volte em outras oportunidades para conversarmos mais sobre o Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.